Você já se perguntou por que alguns sistemas gigantes utilizam tokens que parecem um texto aleatório e ilegível, como algo que foi criptografado, e enquanto outros sistemas utilizam aquele JWT enorme e cheios de informações dentro? Porque em alguns sistemas você consegue revogar um token instantaneamente e outros você precisa esperar ele expirar? Você realmente entende a diferença arquitetural entre o token opaco e um token autocontido? Então esse vídeo aqui é para você. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre tokens, vamos falar sobre formatos, sobre geração e também sobre padronização dessas estruturas e tentar entender por que isso é algo que devemos perseguir ativamente dentro da nossa arquitetura. Então já gera um token para você como se estivesse gerando um OID, que o vídeo já vai começar. Não, mentira, não faz isso não. E eu já te explico por quê. Olá, devs! Eu sou Bernardo Lobato e hoje vamos aprofundar um pouco mais a nossa discussão sobre tokens, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre APIs. Nos vídeos anteriores, a gente falou sobre APIs stateful e stateless e como funcionam estruturalmente esses tipos de sistemas. E hoje a gente vai focar em como as requisições são trafegadas e autorizadas em cada uma dessas escolhas, fazendo uma viagem ao mundo dos tokens. Vamos entender a melhor maneira de gerar tokens de autorização para o nosso propósito e como tirar o melhor proveito dessas estruturas. E para começo de conversa, vamos entender o que é um token de autorização. Esse tipo de token é uma credencial que representa a identidade ou permissão para acessar um determinado recurso restrito, ou seja, que não pode ser acessado livremente ali por qualquer usuário. Esse recurso pode ser um endpoint, uma URL específica, uma página, uma imagem, um documento privado, etc. Em termos práticos, aqui para efeito do nosso vídeo, e no contexto geral de APIs também, o token de autorização é nada mais do que uma string, uma cadeia de caracteres que enviamos em cada requisição que, uma vez validado e autorizado, nos permite desfrutar de um endpoint ou um recurso previamente autorizado. Basicamente, quando essa requisição é feita e esse token é enviado, o servidor valida ele de alguma maneira, com algum algoritmo, que a gente já vai entender melhor, verifica se fornece o acesso solicitado e libera esse acesso para a gente. Caso contrário, e esse token seja inválido, ou tenha expirado, ou existem outros problemas, o comum é retornar um status unauthorized, ou simplesmente 401 para os íntimos. Aliás, um parêntese aqui, você sabe quando deve retornar 401 e quando deve retornar 403? Normalmente o 401 é retornado quando seu token ou sua autenticação é inválida, sua senha é inválida, seu token expirou, ou mesmo um token que não representa nada, algo que o servidor não reconhece como válido. Já o 403 é um problema de autorização, ou seja, você está autenticado, sua senha correta, seu token está válido, tudo certinho. Porém, o recurso endpoint que você deseja acessar não é permitido para o seu nível de acesso ou para o nível de acesso daquele token, ok? Voltando para o vídeo. Ainda sobre os tokens de autorização, a natureza desses tokens pode ser naturalmente duas, os tokens opacos e os tokens autocontidos. Vamos começar então falando sobre tokens opacos. Aqui na tela estão alguns exemplos desse tipo de tokens. Tokens opacos não carregam informação útil visível dentro de si, dentro da sua própria string. Normalmente ele funciona como uma espécie de chave de referência, ou seja, é uma chave que é consultada a partir do back-end dentro do servidor de autorização ou dentro do próprio back-end e traz os dados corretos referente ao objeto que está sendo autorizado, relacionado àquele token. É como se fosse, a grosso modo, uma chave primária de uma tabela cujas linhas sejam os dados do usuário autenticado em questão, como os dados de uma sessão, por exemplo. Esse modelo traz muito mais controle sobre as informações que ele pode armazenar, inclusive dinamicamente, assim também como sobre sua revogação. Como vimos no vídeo anterior, o JWT tem um grave problema com revogação, o que não é o caso aqui.
Porém, o lado ruim é que ele diminui a nossa autonomia sobre o token, uma vez que não temos informações que podem ser utilizadas dentro do cliente, por exemplo, da mesma maneira que a gente vai ver quando falar dos tokens autocontidos. Não existe uma RFC ou algo semelhante que defina ou padronize como um token opaco deve ser estruturado e gerado. Mas isso, no final das contas, não é necessariamente ruim, uma vez que esse tipo de token não possui um formato padrão como os outros que a gente vai ver aqui no decorrer do vídeo. É, por definição, apenas uma string, cujo significado, ou melhor dizendo, os dados que ela dá acesso, somente o servidor conhece. Portanto, podemos concluir com uma certa liberdade aqui que tokens opacos são utilizados com frequência em serviços stateful. Vamos ver brevemente um exemplo. Nesse exemplo de login, o cliente faz uma autenticação passando ali suas credenciais. O Authorization Server, ou caso ele seja embutido dentro da própria API, gera um token forte, como por exemplo esse que está aí na tela. Na sequência, esse token é armazenado ali no banco, ou em cache, ou em alguma estrutura que a gente já viu nos vídeos anteriores. E dentro dessa estrutura também são armazenados os dados desse usuário autenticado. Dessa maneira, esse token opaco é retornado ali para o usuário que fez essa solicitação, que fez essa autenticação dentro do servidor. E nas requisições posteriores, esse token é enviado novamente para ser validado e autorizado pelo nosso servidor de autorização. Ok, mas se, como eu comentei aqui, que não existe padrão para esse tipo de token, então eu posso utilizar qualquer string ali no meu token, que ela já é um token opaco? Tecnicamente sim, mas você já deve estar imaginando problema com isso, certo? Apesar de eu poder utilizar qualquer string como um token opaco, algumas opções são muito desaconselhadas. O ideal aqui é que essa string seja o mais difícil possível de se prever. Vamos fazer um exemplo bem grosseiro aqui para a nossa explicação ficar bem didática. Imagine que na primeira vez que eu autentico na minha aplicação, como nesse exemplo que a gente viu, eu recebo um token opaco simplesmente com uma string 1. Em um segundo momento, que eu autentico novamente, eu recebo novamente um token com a string 2. Mais uma vez, ali no terceiro dia, eu autentico e recebo o texto 3. Tá entendendo onde eu quero chegar? Alguém mal intencionado pode, por força bruta, tentar enviar forçadamente uns tokens 4, 5 ou 6, por exemplo, e a partir daí ganhar acesso aos meus recursos privados. Portanto, apesar de não ter um padrão bem definido, o token opaco deve ser imprevisível o suficiente para não permitir nenhum tipo de adivinhação razoável. E isso é bem sério, tá, gente? Isso acaba implicando em alguns padrões indiretos ali na nossa geração, como, por exemplo, através de geração pseudo-randômica de bytes ou um gerador de números pseudo-aleatórios criptograficamente seguros, ou na sigla em inglês, Cryptographically Secure Pseudo-Random Number Generator. Esse algoritmo é feito através de números aleatórios cujas propriedades garantem certa imprevisibilidade, tornando seguro para a criação de chaves e tokens nesse contexto que a gente está vendo aqui no vídeo. Para testar aí na sua linguagem de programação, ficam os seguintes exemplos. Em Node.js, por exemplo, a gente pode usar a libcrypto.randomBytes. Em Java, a gente pode usar a classe secureRandom. Em Python, urandom, etc, etc, e etc. E é preferível que esse tipo de token tenha, idealmente, 256 bits para que esses ataques de força bruta acabem sendo ineficientes o suficiente para serem desencorajados. Aqui é importante desencorajar também geração de strings com math.random, por exemplo, qualquer tipo de string incremental, qualquer tipo de hash de timestamp, ou mesmo opções como o UID. Todas essas opções acabam sendo demasiado inseguras dentro desse contexto aqui. O UID V4, se a gente forçar um pouco a barra, pode até ser aceitável, mas ainda assim muitos sistemas preferem token com mais entropia.
Afinal, o ID V4 usa somente 122 bits de aleatoriedade, enquanto o token de 256 bits é exponencialmente mais difícil de quebrar. E eu, sinceramente, não vejo motivo para não usar algoritmos mais seguros aqui nessa estrutura. Até aproveitando um pouquinho, gente, essa fala, eu queria colocar aqui uma linha bem específica dizendo que um token é muito diferente de um ID. Se você assistiu meus vídeos sobre formatos de IDs, pode estar se perguntando se não seria o caso de repente usar um algoritmo de ID como o Snowflake ou suas variações como algoritmo para geração de token. Se eu tivesse que responder de maneira curta e grossa, eu diria categoricamente que não deve. Um ID é o que você usa para identificar uma entidade. Aqui a segurança não é o aspecto principal, enquanto que o token é o que você utiliza para ser autorizado a acessar tal recurso. Embora eu entenda que esses conceitos possam, de repente, se misturar, eles são bem diferentes. Se o ID é o número do seu CPF, por exemplo, o token é o crachá com o qual você passa na catraca da empresa. Ficou clara a diferença? Eu queria dizer também que os tokens opacos eles não são somente utilizados em authorization tokens. Vez ou outra, você precisa gerar algum tipo de token dentro da sua funcionalidade do seu sistema, como, por exemplo, para um reset de senha, para ser enviado por e-mail para validação, links temporários, chaves de depotência, etc. Portanto, eu considero extremamente importante a gente saber como funciona essa geração e como a gente pode se aproveitar disso para incrementar sempre a segurança aqui do nosso sistema quando a gente estiver tratando disso com o nosso usuário. Mas antes de continuar, queria pedir para você checar se já deixou o like, checa também sua inscrição aqui no canal e se ativou as notificações, combinado? Se você está gostando desse tipo de material, não deixa de ajudar no engajamento, deixando também um comentário aqui embaixo, ajudando o YouTube a entregar esse vídeo para mais gente, fechou? Voltando então para o vídeo. Entre alguns exemplos de onde tokens opacos podem ser utilizados com total eficiência, a gente pode citar o Session Token ou ID de sessão armazenado no servidor, são os que a gente já viu ali no vídeo sobre APIs stateful. Eles possuem uma revogação simples, que é do lado do servidor, e normalmente são enviados via cookie dentro das requisições. Para ser escalável, eles exigem armazenamento distribuídos ou outras estratégias que a gente viu nesse vídeo em questão. Eu vou deixar aqui no card o link para esse vídeo caso você ainda não tenha assistido, mas espere terminar isso aqui antes de você ir para lá, ok? Um outro exemplo no uso de tokens opacos é no uso de API Keys. API Keys são identificadores usados para autenticar aplicações e não usuários. Eles funcionam como uma chave secreta enviada junto à requisição, normalmente um header, permitindo que a API identifique quem está consumindo aquele serviço, qual serviço está consumindo aquele serviço. São muito comuns em integrações sistema a sistema, cenários B2B, serviços públicos que precisam controlar o uso, como APIs de mapas, pagamento, envio de e-mails, IA, etc, etc, etc. São também chamadas de chaves de serviço. Uma das grandes vantagens dos API Keys é a simplicidade. Elas são fáceis de gerar, distribuir e validar. Não exigem fluxo de login, redirecionamento ou emissão de tokens temporários. Uma requisição com o header correto já basta. Isso reduz complexidade, integrações técnicas e automações. Porém, essa simplicidade também traz riscos. Se a chave for vazada, qualquer pessoa pode utilizá-la até que ela seja revogada. Por isso, algumas boas práticas incluem armazenar essa chave com segurança, nunca expor em nenhum tipo de front-end público, sempre usar HTTPS e ter um programa ali, um esquema de rotação dessa chave periódica. Em sistemas mais maduros, API Keys são usados em conjunto com outras camadas de segurança, como o MTLS, por exemplo. Dessa maneira, a gente reduz a superfície de ataque. Em resumo, API Keys são uma solução prática para autenticação de aplicações, mas exigem governança e controle adequado
para não se tornarem o ponto fraco aqui da arquitetura do nosso sistema. Agora vamos falar sobre o segundo grande tópico, né, a grande natureza da geração de tokens utilizados para autorização, que são os tokens autocontidos. Esses elementos são tokens que já carregam informação útil dentro da própria string, ou seja, o próprio token já fornece dados úteis que podem ser utilizados ali, inclusive nas regras de negócio. Normalmente se utiliza alguma estratégia de assinatura e criptografia nesses dados para garantir que eles não sejam alterados ou corrompidos no meio do caminho. O JWT, que vimos no vídeo anterior, é um excelente exemplo de token autocontido, pois carrega claims que podem ser utilizados tanto no contexto do front-end quanto no contexto do back-end para validar determinadas propriedades ou características. Por exemplo, caso uma informação que venha no meu JWT seja um nome de usuário, eu posso usar diretamente essa informação para ser exibida ali na tela do meu front-end. Posso usar informações contidas nas roles do token para montar os menus adequados também no meu front-end vinculado àquela role, ocultando ou exibindo itens ou opções baseados nessa role. Se você utiliza um JWT fora do contexto do cookie HTTP only, é perfeitamente normal você utilizar essas claims do próprio token para definir esses fluxos de aplicação ali no front-end. Mas nesse vídeo aqui eu não quero focar no JWT. Vamos dar um passinho para trás e falar sobre o padrão JAWS, que é, sem dúvida, um dos maiores e mais difundidos frameworks que permitem a geração de tokens autocontidos no mercado. JAWS significa JavaScript Object Signing and Encryptation, e é quem define como o JWT e outros formatos de tokens são criados e gerenciados. O seu objetivo é justamente transferir claims de maneira segura entre componentes diferentes dentro da arquitetura. E se você está um pouco perdido, claims nada mais são do que um conjunto de estrutura chave-valor que provém aos sistemas informações suficientes sobre aquele usuário em questão. E a partir daí os backends podem utilizar esses elementos como artifícios ali para tomadas de decisões em suas regras de negócio, conforme você está vendo aí na tela. Existem várias claims já pré-definidas no padrão dos tokens JWT que você pode usar como fonte de informação para sua regra. E eu vou deixar aqui na descrição uma URL com mais detalhes sobre essas claims já pré-definidas. Um token gerado através desse framework do JAWS pode ser gerado de duas maneiras, ou o JWE ou o JWS. O JWS é o que a gente comumente usa no nosso dia a dia, com payload visível e codificado com base 64, o nosso queridíssimo, famoso JWT. Uma ressalva aqui, galera, eu sei que muita gente sabe disso, mas vale a pena reforçar, principalmente para quem está chegando agora nesses temas. Base 64 não é criptografia, ok? Se você é iniciante e vê essa string esquisita e acha que está criptografado, não. Base 64 é simplesmente uma maneira de codificar dados, sejam esses binários ou não, em caracteres ASCII, de maneira que possam ser transferidos com segurança entre canais que só aceitem texto. Já o token JWE é um pouco mais complicado, pois nesse caso a gente criptografa o payload também, e precisaria da chave de criptografia para conseguir ler os dados desse objeto. Bom, galera, esse vídeo está ficando bem longo já para a gente falar mais sobre JWT e derivados, mas eu estou bem inclinado a fazer um vídeo específico sobre isso. Deixa um comentário aqui se você acha que vai ser produtivo. É um assunto bem importante e bem interessante, e eu queria detalhar mais como ele merece ser detalhado para a gente saber todo o potencial dessa estrutura, mas sem poluir aqui com outros assuntos. Um outro formato interessante que eu queria citar aqui é o CWT, ou CBOR Web Token. Ele é basicamente uma versão binária do JWT, usada no padrão COSE, link também na descrição. A vantagem desse modelo é que ele é extremamente leve por ser binário, tem RFC definida e é muito utilizado em dispositivos IoT, ou sistemas em que cada byte trafegado custa caro, como em comunicações com satélites, sensores ou outros equipamentos. Bom, gente, infelizmente a gente não consegue ser mais detalhado que isso aqui nesse vídeo, que já está bastante longo,
mas deixa seu comentário aí que quem sabe a gente não traz esse cara aí com mais detalhes, um vídeo um pouquinho mais para frente. Pelo menos por enquanto, você aumenta o seu repertório técnico e se tiver curiosidade ou necessidade, pode pesquisar a partir daqui. Eu deixei o link desse cara aqui também na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. Bom, galera, espero que tenha dado para perceber que o mundo dos tokens vai muito além de simplesmente gerar uma string e mandar para o cliente, né? Hoje a gente viu que a escolha entre o token opaco e um token autocontido não é simplesmente uma questão de gosto, mas chega a envolver arquitetura. Se você precisa de controle total, revogação imediata, por exemplo, o modelo opaco é o seu aliado. Agora, se você precisa de escala e quer que seu back-end respire melhor sem consultar o banco a todo momento, o JWT com o padrão JOSE ou o Paceto estão aí para isso. Eu sei que muita gente deve estar se perguntando, tá, mas e a questão de autenticação? E o AUTH? E o Refresh Token? E como que eu faço para manter o usuário logado? Pois é, esses são assuntos muito densos e importantes que, infelizmente, eu precisei tirar do roteiro aqui de última hora para não acabar ficando mais denso e mais longo esse vídeo aqui. Ainda tem muita coisa sobre token que eu poderia compartilhar com vocês, mas infelizmente não depende só de mim. Eu queria trazer também, mas acabou ficando de fora de última hora, algumas estratégias que combinam o melhor dos mundos entre APIs stateful e APIs stateless, mas vou acabar trazendo em um próximo vídeo. Mas vamos fazer um trato? Se esse vídeo aqui te ajudou a abrir um pouco a mente, se você quer ver essa parte sobre o AUTH, Refresh Token, arquitetura híbrida aqui no canal, deixa um comentário aqui embaixo. É o seu engajamento que dita o ritmo todo dessa série e do canal como um todo. Não esquece de deixar o like se aprendeu alguma coisa nova, se foi útil para você, de se inscrever para não perder a continuação desse papo. Não deixa de compartilhar esse vídeo também com seu time, com seu tech lead. Ajuda a gente a ganhar tração aqui no canal, fechou? Mais uma vez agradeço a sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo.